partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Líder indígena Guajajara encontrado morto no Maranhão. Polícia procura corpo de empresária morta e esquartejada na cidade de Vitorino Freire. Pandemia do novo coronavírus. Sobe para 62 o número de casos confirmados da doença no estado e mais de 450 casos são descartados. Governo, órgãos da educação e de defesa do consumidor discutem sobre aulas não presenciais na rede privada. Liberação dos R$600 a trabalhadores informais pode sair na próxima semana. Estadual Jornal Central desta quarta-feira, dia 1º de abril de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Para esta quarta-feira, tem previsão de chuva a qualquer hora do dia no norte do Maranhão. Em São Luís, tem pancadas de chuva a qualquer momento do dia e da noite. Na cidade de Imperatriz, tem previsão de tempestades no período da tarde. Também chove forte à tarde na cidade de Açailândia, Barra do Corda e em Carolina. Nas cidades de Pinheiro e Araioses, chuva durante o dia. Uma zona de convergência intertropical deve influenciar a formação de nuvens e muita chuva no centro-norte do Maranhão nos próximos dias. No início da tarde desta terça-feira, uma forte chuva que caiu em São Luís por cerca de 2 horas deixou vários bairros e avenidas alagados. A chuva invadiu ruas, casas, estabelecimentos comerciais e abriu crateras no asfalto. Mesmo com as medidas de isolamento social impostas no estado e a baixa movimentação de pessoas na rua, foram registrados inúmeros congestionamentos causados por conta do alagamento de avenidas e ruas de São Luís. Os municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale receberam 500 colchões e travesseiros destinados a desabrigados pelas recentes chuvas que atingiram a região do Médio Mearim. A doação se integra a muitas outras que estão sendo feitas pelos empresários, não só maranhenses, mas de todo o país, para atenuar os efeitos das chuvas e em paralelo da pandemia causada pelo Covid-19. A entrega foi realizada por representantes da empresa aos prefeitos Fred Maia, de Trizidela do Vale, e Antônio França, de Pedreiras. Plantão policial. A polícia do município de Vitorino Freire está à procura do corpo da empresária Maria Hilda da Silva Pereira, de 32 anos, que foi assassinada e desapareceu na noite da última sexta-feira, dia 27. A vítima foi vista pela última vez em companhia de uma amiga, identificada como Franciane Lima da Rocha, que já confessou a participação no crime e já está presa. Em depoimento, ela contou que teve ajuda de outras duas pessoas, o namorado identificado como Gonçalo e um outro jovem chamado Ismael. De acordo com a polícia, os 3 teriam armado um plano para roubar a empresária, que teria descoberto e foi tirar satisfação com os 3 que a mataram por estrangulamento. Os 2 homens suspeitos de participação no crime continuam foragidos. Um líder indígena foi encontrado morto nesta terça-feira após sair de casa para fazer compras no município de Arame. A principal suspeita é que o crime tenha sido motivado por conta de conflitos internos na aldeia. Mais informações com o repórter Astrogildo Melo. O corpo foi encontrado por uma índia que avisou a comunidade. No momento do ocorrido, o índio Zezinho estava conduzindo a sua moto em uma vicinal que dá acesso à MA, que liga a cidade de Arame. Ele foi atingido por 2 tiros no peito e outro nas costas. O INCRIM e o IML da cidade de Imperatriz estiveram no local e recolheram o seu corpo. O delegado regional de Barra do Corda, da 15ª Regional do Maranhão, que responde por Arame e outras cidades da região, esteve no local no começo da noite de ontem e retornou agora pela manhã. As linhas de investigações levam no sentido de que há uma disputa de lideranças dentro da aldeia, da reserva Canabrava, da reserva Araribóia. O índio Zezinho exercia influências
tanto na área da educação como da saúde, e foi eleito na última segunda-feira como guardião da floresta. De Barra do Corda, Astrogildo Melo. Policial militar é baleado durante tentativa de assalto na região metropolitana de São Luís. Os detalhes com o repórter Silvan Alves. Mais um policial militar foi baleado. Esse é o terceiro em menos de 7 dias. O sargento Ayrton estava nas proximidades da Avenida 7 do Conjunto Maiobão quando teria sido abordado por 2 homens em uma moto. Ele teria reagido a um assalto. Houve troca de tiros e o militar acabou sendo ferido. Ayrton foi socorrido e levado primeiro para a unidade mista do Maiobão e depois transferido para o Hospital Clementino Moura, o Socorrão 2. O caso foi registrado no plantão central da Delegacia Especial do Maiobão. Antes, na semana passada, o soldado Gustavo, também quando voltava para casa, voltava para sua residência na área da Cidade Olímpica, foi interceptado por vários elementos que estavam no veículo EcoSport. O carro tinha sido roubado no Maiobão. Os indivíduos acabaram atirando no soldado da Polícia Militar, que é lotado no 13º Batalhão. Gustavo foi atingido várias vezes e agora está internado no Hospital Socorrão 1, depois de ter passado por uma cirurgia. Também foi baleado numa tentativa de assalto o tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, o tenente Laércio, estava chegando em sua residência na região do Gapara, ali nas proximidades da Vila Embratel, quando teria também sido vítima de um assalto. Central de Notícias de São Luís, Silvan Alves. No próximo bloco, Maranhão tem mais de 50 casos confirmados do Covid-19 e mais de 450 já foram descartados. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Coronavírus. Mais 21 casos da Covid-19 foram confirmados no Maranhão na noite de ontem. A boa notícia é que mais de 450 casos foram descartados. As informações com a repórter Taliana Luiz. Segundo o boletim divulgado na noite desta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, mais 21 casos da Covid-19 foram confirmados no Maranhão. Com isso, já são 52 casos confirmados da doença em todo o estado. Entre os novos casos, um paciente
paciente está em estado grave em um hospital da rede privada, enquanto os demais casos confirmados estão em isolamento domiciliar com monitoramento de equipes do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. Entre os 31 casos divulgados anteriormente, 3 estão sendo assistidos em hospitais da rede privada e 2 na rede pública. Outros 19 pacientes permanecem em isolamento domiciliar e uma pessoa morreu vítima da doença no Maranhão. O boletim da Secretaria revela ainda que 6 casos confirmados receberam quarentena, atendendo ao critério por terem passado 14 dias em isolamento domiciliar. Desde o início do monitoramento, o Maranhão já registrou 2.053 casos de possível infecção pelo novo coronavírus. 1.247 já foram descartados e 754 casos seguem como suspeitos. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz. E o governador Flávio Dino acaba de anunciar nas suas redes sociais que o número de casos confirmados do Covid-19 no estado subiu para 62 e mais resultados de exames estão sendo aguardados. O governador ressaltou ainda a importância do isolamento social e da ampliação do número de leitos de UTI. A deputada estadual Daniela Tema, do DEM, comunicou nesta terça-feira em suas redes sociais que testou positivo para o novo coronavírus. De acordo com a assessoria da deputada, ela estava sem sintomas e só realizou o exame após ter tido contato com uma pessoa que estava com suspeita. Daniela Tema é aliada do deputado Aloysio Mendes, do PSC, que também testou positivo para o novo coronavírus. Ainda de acordo com as informações da assessoria, o estado de saúde da deputada é considerado fora de risco. Ela está aguardando a contraprova do exame. Governo do Maranhão, órgãos de educação e de defesa do consumidor discutem sobre as aulas não presenciais na rede privada de ensino do estado. O repórter Daniel Amorim tem mais informações. O governo do estado se reuniu em videoconferência com membros de órgãos de defesa do consumidor e da educação, sindicatos, além do Conselho Estadual de Educação. Após a reunião, ficou acordado entre as partes que as escolas da rede privada devem adotar instrumentos pedagógicos não presenciais com critérios de monitoramento e avaliação da aprendizagem. Já as escolas que não puderem utilizar os instrumentos não presenciais deverão alterar seus calendários letivos quando do retorno das aulas, como detalha o secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão. Seguir prestando serviços educacionais com atividades não presenciais, atividades pedagógicas, seguindo os requisitos. E a segunda possibilidade é a de continuar com todas as atividades paradas, inclusive com a concessão de férias para os professores. As escolas particulares têm essa autonomia, como têm as redes municipais também, para que o calendário seja reorganizado. A presidente do Procon Maranhão, Adaltina Queiroga, afirmou que o órgão vai fazer um acompanhamento da prestação desse serviço de ensino não presencial. De como as aulas estão sendo dadas, se a carga horária está sendo respeitada, ver o custo que as escolas estão tendo, se são compatíveis com as mensalidades, se houve diminuição no custo, que isso seja abatido na mensalidade eventualmente. Reportagem Daniel Amorim. Em Imperatriz, agências bancárias devem adotar medidas urgentes para evitar a aglomeração de clientes. Repórter Dalciana Castro. As agências bancárias no município maranhense de Imperatriz devem evitar aglomeração de clientes, especialmente de pessoas idosas, em suas instalações e durante o horário de funcionamento. Foi o alerta feito pelo promotor de justiça Joaquim de Souza Júnior, titular da 4ª Promotoria de Justiça especializada na defesa do idoso e da pessoa com deficiência de Imperatriz, às agências bancárias. Sabemos que isso gera uma ambiência bastante favorável ao contágio do coronavírus. Precisamos atender às recomendações da Organização Mundial da Saúde, dentre outras instituições científicas e sérias. Nesse sentido, foi recomendado que se evite essas aglomerações, que se mantenha um distanciamento mínimo de 2 metros entre um cliente e outro e que as agências bancárias disponibilizem equipe interna para justamente organizar esse acesso das pessoas para a realização de operações financeiras como saques e etc. Ou seja, tanto no interior da agência quanto no entorno,
onde geralmente se formam filas, gerando exatamente essa aglomeração, deverá ficar uma equipe de cada agência, de cada instituição bancária para organizar essa fila e mantendo sempre um distanciamento de pelo menos 2 metros entre um cliente e outro. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Em instantes aqui no Jornal Central, Segurança Constitucional estaria provocando atraso no repasse dos R$600 a trabalhadores autônomos. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. O governador do Maranhão, Flávio Dino, pediu ontem o repasse imediato do auxílio para trabalhadores informais de baixa renda. Vamos conferir na matéria de Daniel Amorim. O benefício será destinado a cidadãos maiores de idade sem emprego formal, mas que estão na condição de trabalhadores informais, microempreendedores individuais ou contribuintes da Previdência Social. Também é necessário ter renda familiar mensal inferior a meio salário mínimo per capita ou 3 salários mínimos no total, e não ser beneficiário de outros programas sociais ou do seguro-desemprego. O governador do Maranhão, Flávio Dino, ressaltou a importância dessa medida no cenário atual, em que o Brasil enfrenta o coronavírus e tem 2 grandes objetivos. De um lado, salvar vidas, de outro, preservar a economia, sobretudo os direitos daqueles que mais precisam. Dino fez um apelo para que o governo federal faça um repasse imediato do auxílio para trabalhadores informais de baixa renda em todo o país. Nada é mais importante do que assegurar, já na próxima semana, o início do pagamento da renda básica, a Lei Suplicy, aprovada pelos deputados federais e senadores. Por isso eu estou fazendo esse apelo às autoridades federais, em nome do povo do Maranhão, em nome, claro, da população de todos os estados. Reportagem Daniel Amorim. Segurança Constitucional estaria provocando a demora na liberação de R$600 para os trabalhadores informais. Vamos voltar a Brasília com o nosso correspondente Paulo Utaré. Trabalhadores brasileiros que atuam na informalidade ainda não sabem quando vão receber ajuda de custo de R$600 do governo para enfrentar o período desta quarentena. A princípio, as pessoas que já estão no cadastro único serão as primeiras a receber. O próprio ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, deixou esta dúvida no ar ao dizer que os pagamentos poderiam acontecer já na semana que vem, mas não deu certeza. Estamos preparando todo o sistema para ver se semana que vem, provavelmente antes da Páscoa, a gente já tem condições de poder alcançar essa primeira fase desses R$600 para os informais, os MEIs, os contribuintes individuais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reagiu e disse que o governo, se quiser, pode acelerar isso e reclamou da demora. Não me parece, por uma crise do tamanho da que a gente está vivendo, que aguardar até 16 de abril é a melhor solução. Eu acho que o governo tem toda a condição, juntando outras estruturas, mesmo de forma remota, se consiga organizar o pagamento, é a melhor solução. De Brasília, Paulo Otaran.
A Assembleia Legislativa do Maranhão adotou medidas de contenção de gastos para ajudar no combate ao novo coronavírus. A matéria é de Juliana Cipaúba. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, publicou uma nova resolução administrativa nesta segunda-feira, dia 30. A resolução de número 161/2020 considera o aumento no número de pessoas infectadas pelo H1N1 e a Covid-19 no estado e resolve suspender temporariamente as emissões de novas ordens de fornecimento e serviços relativas à execução dos contratos administrativos ajustados entre a Assembleia Legislativa e particulares. Segundo a resolução, estão suspensos por 60 dias os serviços de 1. Agenciamento de viagens, emissão, reserva, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, rodoviárias, fluvial e ferroviária para a Lema. 2. Prestação de serviços de buffet visando atender os eventos institucionais. 3. Prestação de serviços de hotelaria e alimentação a convidados oficiais. 6. Fornecimento de materiais de expediente. E 8. Prestação de serviços de locação de ônibus e micro-ônibus. Segundo o presidente Otelino Neto, o objetivo é conter os gastos públicos durante o período da pandemia e promover o equilíbrio do orçamento, amenizando os impactos inevitáveis. Você confere no próximo bloco. O presidente Jair Bolsonaro muda discurso e evita criticar isolamento social. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje por lá não tem ninguém contando lucros e o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. O PROCON do Maranhão intensificou a fiscalização em supermercados com o objetivo de monitorar e coibir a prática de preços abusivos durante o período da pandemia. As informações com o repórter Gabriel de Castro. Preços, data de validade, padrões de qualidade, funcionamento de balanças. Esses e outros aspectos foram observados pelo Instituto de Proteção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão durante a operação de fiscalização em supermercados de São Luís. As ações foram intensificadas e visam coibir práticas abusivas, como o aumento injustificado de preços durante o período de isolamento social para a contenção do coronavírus no Maranhão. Carlos Eduardo, diretor de fiscalização do PROCON, comentou sobre a ação da entidade. O objetivo da ação é coibir o aumento injustificado e abusivo dos preços durante esse período de pandemia. Nós intensificamos as nossas fiscalizações em loco, em parceria com a Delegacia do Consumidor e da Vigilância Sanitária, e estamos
visitando todas as farmácias e também supermercados por meio das denúncias que nós estamos recebendo pelo nosso aplicativo e pelo site. Caso seja verificado que esse fornecedor ele esteja de alguma forma aumentando os preços de forma desproporcional e abusiva, nós determinaremos a redução do valor à margem anteriormente praticada e, caso de negativa, nós aplicaremos multa, além de outras sanções em caráter cautelar. De São Luís, Gabriel de Castro. Política. O presidente Jair Bolsonaro mudou o tom do discurso e evitou criticar o isolamento social em novo pronunciamento. Vamos voltar a Brasília com o nosso correspondente Nildo Costa. O presidente Jair Bolsonaro fez nesta terça-feira em rede nacional de rádio e televisão o 4º pronunciamento sobre a crise do coronavírus. Desta vez, ele não criticou diretamente o isolamento social como forma de conter a pandemia, método defendido pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Bolsonaro usou trechos de uma fala do diretor da OMS, Tedros Adhanom, mas não criticou diretamente as medidas de isolamento. O presidente se disse preocupado com as vidas e também com a manutenção dos empregos. Afirmou que o remédio não pode ser pior que os efeitos que a pandemia provocará. Minha preocupação sempre foi salvar vidas, tanto as que perderemos pela pandemia, quanto aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome. Ele disse não pretender negar a importância das medidas preventivas, mas ressalvou que é preciso pensar nos cidadãos mais vulneráveis. Que da mesma forma precisamos pensar nas mais vulneráveis. Essa tem sido a minha preocupação desde o princípio. Bolsonaro elencou as medidas que o governo já tomou e destacou o congelamento dos preços dos remédios por 60 dias, que ele próprio anunciou nesta terça-feira. No dia de hoje, em comum acordo com a indústria farmacêutica, decidimos adiar por 60 dias o reajuste de medicamentos no Brasil. O presidente disse ter como missão salvar vidas sem deixar para trás os empregos. Temos uma missão: salvar vidas sem deixar para trás os empregos. Por um lado, temos que ter cautela e precaução com todos, principalmente junto aos mais idosos e portadores de doenças pré-existentes. Por outro, temos que combater o desemprego, que cresce rapidamente, em especial entre os mais pobres. Vamos cumprir essa missão, ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas. O pronunciamento desta terça foi o 4º de Bolsonaro sobre o coronavírus, que registra 5.812 infectados e 202 mortos no Brasil. Central de Notícias, de Brasília, Nildo Costa. E propostas de deputados e senadores podem adiar as eleições municipais para 2022. Pedro Pincer. As propostas legislativas de adiamento das eleições municipais de 2020 para 2022, devido à pandemia do coronavírus, têm ganhado força entre os senadores. Um deles é o líder do PSL, senador Major Olímpio, de São Paulo, que defende a unificação dos pleitos federais, estaduais e municipais, evitando-se assim os gastos com as campanhas eleitorais deste ano. A economia esperada, segundo ele, seria de até R$1,5 bilhão de reais, além dos recursos do fundo eleitoral que não seriam utilizados. Major Olímpio chegou a enviar um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo o adiamento das eleições. Adiar essas eleições, eu fiz uma proposta de emenda constitucional, que precisa mudar a Constituição, empurrando mais 2 anos o mandato de todo mundo, aí faz eleições gerais. Qual seria o meu sentido? Eleições gerais, vai parar essa zorra de cada 2 anos parar o país para se discutir eleição. O senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, autor de outra PEC, ressaltou a situação de calamidade pública, com todas as atenções voltadas para o combate ao coronavírus. Ele defende que a verba das campanhas eleitorais seja destinada a estados e municípios na luta contra a Covid-19. Nós estamos numa situação, nós do Brasil e do mundo, de uma pandemia, trazendo um tumulto à vida das pessoas, dos estados, entrando aí a vida individual, a vida comercial, a vida social, a vida empresarial e a vida pública. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br.
A técnica do Jornal Central é de James Chaves. Hoje a apresentação foi de Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário aqui na sua emissora. Agradecemos a todos pela companhia. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.